olha, no trecho, estudos revelam que os fumantes são mais propensos a sofrerem como doenças. Bom, que diz assim, o termo grifado introduz uma oração, ok? Eu tenho que tomar muito cuidado com dois itens importantes, que é na morfologia e na sintaxe. Eu tenho que ficar atento a isso. Olha, se o que for um pronome relativo na morfologia, olha, se na morfologia o que ele for um pronome... Olha, isso aqui, pessoal, é continuação da aula 1. Lá na aula 1 eu falei de pronome relativo. Olha. Se o que for pronome relativo, na sintaxe, o pronome relativo introduz uma oração subordinada chamada de adjetiva. Oração subordinada adjetiva. Se o que na morfologia for conjunção integrante, na sintaxe ele introduz uma oração subordinada substantiva. Então a primeira coisa, meus amigos, que vocês vão fazer aqui é classificar este que ele é relativo ou ele é conjunção integrante. Porque olha só, se esse que for relativo, eu elimino a alternativa D, que diz que é oração subordinada adjetiva. E aí vamos lembrar, né, gente? Olha, os estudos revelam, o que está ligado ao verbo revelar, e eu consigo dizer, os estudos revelam isso. Os estudos revelam isso, logo, o que está aqui é uma conjunção chamada de conjunção integrante. Como eu falei, conjunção integrante introduz uma oração subordinada substantiva. Tranquilo? Então eu elimino aqui onde diz adjetiva e eu elimino a que diz adverbial conclusiva. Pessoal, não existe oração subordinada adverbial conclusiva. Cuidado com a nomenclatura, por isso a importância de ter um conhecimento básico. A conclusão, conjunções conclusivas são de cunho coordenativo. Existem 5 orações que são coordenadas, que é a oração coordenada aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Então, por mais que esse que introduzisse uma oração adverbial, eu não poderia marcar A, porque não existe oração adverbial conclusiva. Existe oração coordenada conclusiva. Coordenada conclusiva. Subordinada adverbial conclusiva não existe. Se não existe, já elimina aqui a alternativa de letra A. Aí vamos aqui para um passo a passo, gente. Olha o passo a passo aqui, ó. Primeiro passo aí, no caso das orações substantivas, o primeiro passo é a identificação do sujeito. Você tem que identificar o sujeito da oração. Bom, como é que eu identifico o sujeito da oração, né? Você vai pegar o verbo, você vai perguntar o verbo e vai fazer a perguntinha para identificar quem é o sujeito da oração, né? E aí quando você faz a pergunta aqui, ó, o que é que revelam que os fumantes são mais propensos a sofrerem com doenças? O sujeito do verbo revelar é estudos. Os estudos revelam. Então, olha só, gente. Os estudos aqui têm função sintática de quê? De sujeito. É o sujeito da oração. Tranquilo? Se os estudos é o sujeito, pessoal, olha só. O que é uma oração subordinada substantiva subjetiva? Olha. Oração subjetiva é a oração que tem função de sujeito. Se os estudos é o sujeito de revelam, a oração não pode ser mais subjetiva, porque não existe um verbo que tenha um sujeito aqui e outro na frente. Não há. O sujeito de revelam é o quê? Estudos. Então, estudos é o sujeito. Se estudos é o sujeito, a oração não pode ser subjetiva. Tá bom? E outra coisa, a oração substantiva positiva tem o objetivo de explicar. Esse termo aí, essa oração aí, não tem cunho explicativo. Portanto, não pode ser apositiva. E é o que é que você vai fazer aqui? Olha só. Primeiro passo foi o quê? Achar o sujeito. Qual é o segundo passo? Você vai pegar o verbo, vai perguntar o quê, vai perguntar quem. A resposta
Se for introduzida pelo que e se, a resposta, se for introduzida pelo que e se, vai ser chamada de oração subordinada, substantiva, chamada de objetiva direta. Quando, pessoal, eu digo oração, cuidado, quando eu digo oração, é porque dentro do termo, dentro da estrutura, há verbo. Quando eu digo substantiva, é porque é introduzida por conjunção integrante. E pode ser o que e pode ser o se. São essas duas aqui, as conjunções. E aí você faz esse passo a passo para encontrar a oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Que é, primeiro passo é o sujeito, já encontrei. Quem é que revelam que os fumantes, os estudos, é o sujeito. Peguei o verbo revelar e vou e pergunto aqui, ó. Os estudos revelam o quê? A resposta é que os fumantes, isso tudo aqui que eu vou destacar, que os fumantes são mais propensos a sofrerem com doenças. Isso aqui é a oração subordinada, substantiva, objetiva direta.